O nosso terceiro relato é sobre um pai que tem uma relação muito difícil com o filho, sempre teve, né? Sempre teve uma relação difícil. Ele não queria filhos, mas é como ele disse, esse filho aconteceu, nunca foi um filho desejado, né? Me trouxe assim, muitos problemas, a chegada desse filho. Quando ele chegou, ainda estava estudando, e foi muito difícil, porque eu acabei atrasando o meu curso na faculdade, e aí quando você vai justificar isso no momento que você vai trabalhar, né? Por que você não tirou o curso com o tempo certo e tal? Então, ele aconteceu e chegou me trazendo assim, muitos problemas. E eu assumi, mas hoje eu vejo que eu não assumi. Eu patrocinei. Eu não fui um pai, eu fui só um patrocinador. Né? E eu não entrava em contato, eu saía para trabalhar. Realmente eu não tinha tempo, pelo que eu me programei, não era para eu estar casado, não era para eu estar... E ele foi crescendo ali, e por essa minha presente ausência, eu sinto que ele criou assim um antagonismo muito grande comigo. E depois, é claro, né, o casamento com 10 anos acabou, uma coisa nunca nasceu. Eu e minha esposa provavelmente tivemos a coragem de assumir e terminar uma coisa que nunca nasceu, nunca aconteceu. Foi tudo uma forçação de barra, porque ela engravidou. E aí ele ficou muito contra mim, né? Porque eu já tinha uma outra pessoa, ele ficou muito contra mim, ele ficou totalmente do lado da mãe. E ela incentivou muito isso. Ela incentivou também ele a ter coisa contra mim, ter queixas contra mim, ter queixas contra a minha nova companheira. E ele foi crescendo assim. Eu na distância. Quando me separei, eu entronei mesmo. O filho é dela, eu só mando a pensão, mas o filho é dela, ela quis ter. Então, o filho é dela, eu vou pagar a pensão e ela vai criar esse filho. E, né, toquei minha vida com a outra companheira, não tive filhos com ela, não quis ter, ela também não queria ter filhos, porque tinha uma profissão que ela precisava se dedicar muito e a profissão era importante para ela. Foi um dos motivos, inclusive, que me fez querer esse relacionamento, por encontrar também uma companheira que pensava muito parecido comigo. E aí ele ia, às vezes, eu ligava para ele ir para a minha casa, mas ele chegava na minha casa, ele não falava com minha nova companheira, ele não trocava, não maltratava, nem quando ele era garoto, 10, 11 anos, mas ele também não dava nem bom dia, nem cumprimentava. Eu também nunca fiz questão, disse, olha, ele está vindo para cá, é meu filho, eu tenho que pegar, ele tem que estar aqui, mas também ele chegava, tinha um quarto para ele, não é? E aí foi ficando cada vez mais escasso à medida que ele foi crescendo, a mãe dele ficou com muito rancor de mim também. E aí ele foi cada vez mais, aí passava 2 meses sem ver, 3 meses, eu telefonava, não é? Deixava recado. Quando ele respondia, eu via claramente que era porque a mãe estava dizendo, não, você tem que falar com seu pai, era uma insistência dela. E ele foi crescendo assim, depois ele entrou no mundo das drogas, né? Ele entrou no mundo das drogas e um amigo dele me procurou para contar. Fez, olha, nós dois entramos juntos. Eu saí, mas ele não. Ele, além de não sair, ele foi aprofundando em drogas mais fortes. Eu chamei a mãe dele para conversar, a mãe dele não acreditou, não valorizou, disse, isso é coisa da juventude. Isso é coisa da juventude. Se é que ele está fazendo alguma coisa, depois passa. Meu irmão, irmão dela, meu irmão também entrou nessa, depois saiu. Só que o nosso filho não saiu. Ele foi aprofundando cada vez mais e eu
Ele chegou ao ponto que eu fui buscá-lo na rua, que aí ela ligou para mim. Ele já estava sumido há 3 dias. Aí eu procurei esse amigo dele, fui localizá-lo, ele estava andando nas ruas, né? Ele já tinha vendido o relógio, encontramos ele com roupa assim, que não era a calça dele, os sapatos dele de boa qualidade também, não era nada disso, enfim. E tomamos um susto com a roupa que encontramos ele, com andrajos praticamente, e ali eu peguei e atuei, né? Eu chamei mesmo uma clínica, levei e ele criou mais ódio de mim. Ódio, ódio, ódio. Ele ficou nessa clínica 1 ano, não é? E ele não conseguia entender que eu tinha feito aquilo pelo bem dele. E vejo que minha responsabilidade foi realmente nunca ter feito nada pelo bem dele. Então, no momento que eu fiz, como é que ele ia reconhecer? Ele entendeu mais uma vez como abandono, não é? E não era. Eu acho que naquele momento, ao ver meu filho daquele jeito, algo em mim me disse, não, eu preciso, né? Ele é meu filho. Então eu vejo que foi também um despertar de um sentimento paterno. Ele já estava com 17 anos, entendeu? Demorou de despertar isso, de eu dizer assim, ele é meu filho, eu preciso fazer alguma coisa. Então, na hora que eu fiz, como nunca tinha feito antes, ele entendeu de uma outra forma, e ele também não tinha como entender de uma forma diferente, né? Depois ele saiu da clínica e ele já não quis morar com a mãe também, não quis ficar com ela, e eu dei um voto de confiança, eu aluguei um apartamentozinho para ele, ele aos poucos foi voltando para as drogas e a gente, nem eu nem a mãe tinha muito acesso, até um dia que eu fui no apartamento dele e estava vazio. Ele já tinha vendido televisão, forno, micro, o que tinha no apartamento, forno, micro-ondas, e a gente entendeu já que ele tinha voltado para as drogas de novo, né? E aí eu fui procurar ele, quando o encontrei, parti para cima dele para poder pegar ele para levar de novo. Eu não estava na hora com o pessoal da clínica, eu não fiz como da outra vez, foi um desequilíbrio meu também. Eu entrei numa revolta e parti para ele, ele estava com a arma, atirou e me matou, né? E primeiro, quando a gente chega aqui no plano espiritual, né, Lu, é aquele choque. Minha mãe era espírita, ela falava, mas eu achava que aquilo era, sabe, coisa dela, né? Meu pai morreu muito jovem, eu tinha 11 anos, meu pai também se foi, e ela nunca se casou, então eu achava que ela criou aquela fantasia que ela ia encontrar meu pai como uma forma dela dar conta da ausência dele. Nunca critiquei, nunca falei nada para ela, mas nunca incorporei nada daquilo que ela falava. E aí eu também comecei a ver o quanto que eu também era distante, né? Era distante, eu também quase não tive pai, meu pai foi embora, e quando meu pai foi embora eu me distanciei da minha mãe por achar que ela meio que tinha enlouquecido e ficava acreditando naquelas coisas para dar conta da ausência de meu pai, e também rompi com ela. Mas eu só consigo ver isso no momento que eu chego no plano espiritual. No momento que eu vejo que em nenhum momento então, eu também não fui um filho, né? Eu rejeitei, pronto. Eu rejeitei minha mãe, minha esposa, a mãe do meu filho, cansava de me dizer, você precisa de uma terapia. Você lida com muita frieza com seu filho, você lida com muita frieza com sua mãe, você lida com muita frieza comigo. Mas o que é que eu acreditava naquela época? Que eu só me casei com ela porque ela estava grávida e tinha a ver com família, a família era amiga, entendeu? E eu não queria, né, criar essa coisa ruim para minha mãe também, e era uma pessoa amiga da família, não é? E aí eu vi que realmente eu era um cara frio. Mas naquela época, isso eu vi aquilo, mas lá não. Lá eu disse assim, não casei com ela assim porque eu estava a fim de casar. Não sou frio com minha mãe, né? Minha mãe que acredita em coisas que eu não acredito, e toda vez que eu vou lá, ela quer falar sobre isso, então eu evito não ir porque eu não quero falar sobre isso.
E meu filho também, eu não quis ter esse filho, então eu justificava tudo para poder não ver a minha frieza e o meu distanciamento. Mas eu só pude realmente ver isso quando cheguei aqui no plano espiritual, onde eu confronto que existe a vida eterna, onde eu confronto e os trabalhos que eu fui fazendo com o meu mentor. E a maior descoberta que eu fiz, Lu, que eu sou frio comigo mesmo. Ou eu sou frio ou eu estou fugindo de mim. Porque eu não entristeci, porque cheguei aqui, eu vejo as pessoas falarem das etapas, né, desse grupo, dessa egrégora que está me ajudando muito, nós aqui, com esse trabalho. Eu vejo as pessoas falando que ou teve raiva do filho, depois superou, ou teve... Eu não sinto nada. Eu não tenho raiva do meu filho, eu também não sinto nada. Então eu descobri também que eu não sinto nada. Que eu não sinto nada. E isso me assusta. E aí o mentor dele falou que ele tinha muita dificuldade de entrar em contato com o sentimento, né? Que ele desenvolveu tanto a mente e em nenhum momento também valorizou o sentimento, a sentir, valorizar o amar. Ele, a outra esposa que eu tive também foi tudo mental. Ela não queria ter filhos e tal. Eu encontrei, né? E é isso que eu estou me trabalhando agora aqui. Para poder... Ou eu estou fugindo, né? Ou eu... Que eu acho que também não é isso. Eu não estou fugindo. Eu acho que eu ainda não desenvolvi o sentir. Eu desenvolvi, talvez, o raciocinar, mas o sentir eu ainda não desenvolvi. Esses foram os 3 relatos.